Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre identidade e alteridade. Vamos lá? Bom, gente, antes de falarmos sobre as questões de ligação entre a identidade e a alteridade, nós precisamos falar um pouquinho sobre a antropologia. O que seria a antropologia, gente? É uma linha de pesquisa que vai surgir no século XIX, na mesma época em que a sociologia ela surgia como uma ciência, tá? Só que os pesquisadores, antropólogos, eles estavam mais interessados no modo de vida de grupos sociais que viviam longe da Europa Ocidental. Então, basicamente, a antropologia, ela vai focar seu objeto de estudo naqueles povos que são diferentes, naqueles povos que não são comuns a cultura europeia ocidental. Então, partindo aí dessa ideia, o que acontece? O que diferencia os seres humanos, tá? Do ponto de vista biológico, todos os homens eles são iguais e pertencem a uma mesma espécie. Então, geneticamente, todo ser humano é igual, ok? O que vai diferenciar de fato o ser humano é justamente a sua cultura. Então, o que vai acontecer? Do ponto de vista antropológico, cada grupo humano ele vai ter a sua cultura e, portanto, aí as suas particularidades. Então, o objetivo dos antropólogos é reconhecer essas diferenças, tá? Então, os primeiros antropólogos, eles vão se preocupar em estudar as culturas menos conhecidas. Por que estudar, então, as culturas menos conhecidas? Justamente para ver essas diferenças dentro das sociedades. Na época, eles acreditavam, de maneira errada, tá? Que a sociedade europeia era uma sociedade uniforme, padronizada culturalmente. Daí o grande interesse deles em estudar aquelas sociedades que eram mais diversificadas, que não seguiam o padrão europeu. Bom, e aí dentro desta ideia vem a questão do conceito do etnocentrismo, tá? O que seria o etnocentrismo? O grupo étnico ou a nação no qual se pertence seria socialmente mais importante que as demais nações. O que acontece, gente? Dentro do etnocentrismo, você tem uma valorização extrema, exagerada, de que a sua sociedade, a sua cultura é melhor do que as outras. Então você tem essa ideia, esse conceito de que a sua cultura é melhor do que as outras. Logo, as outras devem ser modificadas para seguir o seu padrão ou devem ser dominadas pela sua que seria superior. Historicamente, o etnocentrismo ele foi utilizado em vários momentos, tá? Então a gente pode citar a questão do domínio dos portugueses no território americano, aqui na região do Brasil. E aí o que acontece? Quando os portugueses chegaram, eles vão julgar-se superior às populações nativas. E eles, então, vão querer impor a sua cultura a essas populações nativas. Isso é o etnocentrismo. Isso também aconteceu durante o século XIX, com o processo do imperialismo na Europa, no qual os europeus se achavam superiores aos que viviam no continente africano ou asiático. Nós podemos dar um exemplo disso durante as guerras mundiais, no qual o nacionalismo ele estava sendo um nacionalismo extremo e
ia então para o etnocentrismo, dizendo que a sua cultura, o seu país era melhor do que o outro. Um outro exemplo disso é justamente o pensamento nazista, que se coloca como superior às outras etnias. Então, tudo isso faz parte dentro do conceito do etnocentrismo. Ao longo da história, a humanidade, ela utiliza muito a questão do etnocentrismo, tá, gente? E o etnocentrismo está presente também na nossa sociedade atual em pequenos detalhes, tá? Quando eu tenho preconceito para com um outro grupo. Então, quando eu falo mal de nordestino, por exemplo, isso é uma visão etnocêntrica. Eu acho que a minha cultura aqui do sul ou do sudeste seria melhor do que a cultura do nordestino. Então, isso é uma visão etnocêntrica e é uma visão preconceituosa. Bom, gente, então falando um pouquinho do termo cultura, né? Nós citamos aí que as diferenças de uma sociedade para outra é a questão cultural, é sua carga cultural. Mas o que seria então a cultura? Dentro do conceito antropológico, tá? A cultura ela vai englobar padrões de comportamento, vai englobar as crenças, os valores, o conhecimento, os costumes que vão caracterizar um determinado grupo social. Então, gente, cultura não é só questão material, a roupa que você veste, os adornos que você utiliza, não é uma questão unicamente material, mas é também o imaterial, a forma de pensar, a música, a forma de se expressar. Tudo isso faz parte da carga cultural. E aí então vem um questionamento muito grande dentro da sociologia e da antropologia, que é a questão das escolhas culturais. Muitas pessoas falam em torno da escolha cultural. Então, nós já definimos. O que diferencia os seres humanos? É a carga genética ou são as escolhas culturais? As escolhas culturais, gente. Nós vimos que biologicamente os seres humanos, eles pertencem à mesma espécie e, portanto, seriam iguais. O que diferencia, então, um ser humano do outro são suas escolhas culturais, ok? Isso ficou claro, né? Então, uma outra questão importante. As escolhas culturais seriam racionais? Não, gente. Muitas vezes as escolhas culturais, elas não são racionais, tá? Por quê? Porque basicamente você tem um processo cultural que é transmitido de geração em geração. E a cultura, ela pode se modificar com o passar do tempo, ocorrer mudanças de acordo com a necessidade do grupo, mas ela tende a ter uma permanência com o passar do tempo, tá? Então ela é passada de geração em geração e ocorre algumas mudanças ao longo do tempo para a melhor adaptação da sociedade. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo prático para vocês de como a cultura ela não é racional, ok? Ela não é uma escolha racional. Então, quando vocês nasceram aqui no território brasileiro, vocês já trouxeram consigo toda uma carga cultural sem escolher e sem perceber. Por quê? Quando vocês nasceram, automaticamente, aqui no Brasil, vocês estariam fadados a falar a língua portuguesa. Por quê? Porque todos ao redor de vocês falam a língua portuguesa. Então, basicamente, seria a primeira coisa que vocês acabariam aprendendo. Por quê?
Porque as escolas trabalham com a língua portuguesa, as pessoas falam o tempo todo o português e o ser humano, ele aprende muito através da observação. Então, uma criança em si, ela aprende a falar justamente observando as outras pessoas falarem. Por isso que temos facilidade em falar a língua portuguesa e temos uma certa dificuldade em falar outras línguas. Por quê? Porque a gente não tem o contato direto e frequente com outras línguas. Isso é uma carga cultural. Então, basicamente, quando você nasce, você já está inserido dentro de um mundo com estruturas culturais formadas. Essas estruturas podem sofrer modificações? Podem, mas você já faz parte dessas estruturas. Então, não são escolhas racionais suas, que você imagina, não, eu quero aprender o português, então eu vou aprender o português. Não, isso já está dentro da sociedade no qual você está inserido. Bom, gente, uma outra questão importante dentro dessa ideia de cultura é a questão da alteridade. Mas, professora, o que é a alteridade, tá? Então, vamos pegar aí a questão da formologia da palavra, tá? Então, como que a palavra, ela se forma. Então, o que acontece, gente? A alteridade, ela vem do alter, que em latim significa outro, tá? Então, o que seria a alteridade? A alteridade, ela vai ser o outro e ela se opõe à questão da identidade. Por quê? A identidade é o eu, minhas características individuais, essa é minha identidade. A alteridade é o outro, as características do outro. E dentro de uma sociedade, a gente precisa lidar constantemente com isso, com os laços de identidade, mas também com a alteridade. Então, gente, o que vocês precisam entender, tá? Que para você fazer parte de um grupo social e afirmar sua identidade, você precisa também dialogar com a alteridade. Por quê? Nem todo mundo vai fazer parte do mesmo grupo social. Então, fazer parte de uma cultura é automaticamente não fazer parte de várias outras culturas. Então, vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Religião. A partir do momento que eu faço parte de um grupo religioso e defendo determinadas crenças, eu não estou fazendo parte, então eu estou excluindo vários outros grupos religiosos. Isso não significa que meu outro não possa escolher um grupo religioso diferente do meu. Então, você precisa aprender a lidar com a alteridade. Como afirmar a minha identidade, os meus valores culturais, sem ferir o direito do outro de afirmar também a identidade e os valores culturais dele. Então, é necessário dialogar constantemente com essa ideia do outro. Por quê? Porque se eu estou impondo o meu valor cultural ao outro, eu estou sendo etnocêntrico. Eu estou tirando o direito do outro de ter as suas escolhas culturais, de seguir a sua identidade. Bom, gente, e dentro deste contexto, o que acabou dificultando ainda mais esse diálogo entre identidade e alteridade é a globalização. Por quê? Desde que ocorreu a globalização, basicamente as pessoas começam a ter informações do mundo todo, se tem uma ideia de que existe uma tendência à uniformização de valores e crenças. Então, é aquela ideia de que você precisa padronizar as sociedades, deixar as sociedades mais uniformes. E isso gera uma série de conflitos. Por quê? Sobre essa aparente valorização e padronização cultural,
existe por baixo disso um desejo de vários grupos de afirmarem a sua identidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa ideia de globalização e padronização cultural, a gente tem vários grupos lutando para afirmar a sua identidade em meio a essa sociedade que seria o ideal padronizado. Então, o que acontece? Nós temos vários grupos de movimentos afrodescendentes que tentam afirmar a sua identidade numa sociedade predominantemente branca. Então, aquela ideia de padronização do ideal branco. E aí você tem o grupo vários grupos, né, afrodescendentes lutando para reafirmar sua identidade como pessoas negras. E você tem outros exemplos também, como por exemplo as mulheres. Então, as mulheres dentro da sociedade, elas também lutam para afirmar a sua identidade. Por quê? É uma sociedade de padronização predominantemente masculina. Nós vivemos uma sociedade patriarcal. Então, as mulheres, elas seriam o outro, elas seriam a alteridade. E elas vão lutar, então, para afirmar a sua identidade. Então, da mesma forma que a gente precisa lidar com os laços de identidade, a gente precisa lidar com a alteridade e os conflitos desses choques culturais. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.